genocida, impeachment. Minha amiga Marilis Pereira Jorge publicou hoje, na Folha de São Paulo, uma coluna de alto impacto. Cada frase tem uma só palavra, um adjetivo que pode ser atribuído a Jair Bolsonaro. Eu não vou citar todos, mas tem alguns. Mesquinho, canalha, sádico, insensível, mentecapto, perverso, oportunista, parasita, frouxo, ressentido, obtuso. Termina com pequerruído e genocida. O youtuber Felipe Neto estava respondendo a um inquérito por ter chamado Bolsonaro de genocida no Rio de Janeiro, instaurado a pedido do vereador Carlos Bolsonaro, 02. E no Tocantins, um sociólogo está sendo investigado pela Polícia Federal, ordens do ministro da Justiça André Mendonça, por ter levantado um outdoor no qual afirma que o presidente não vale um pequerruído. Essa é uma expressão do Centro-Oeste. Pequi é uma fruta que você não morde, você não rói, porque se fizer, ela explode em espinhos. Algo que não vale um pequerruído não vale nada. Essa não é uma estratégia nova do bolsonarismo. A de implantar inquéritos e processar quem ofende, quem xinga, quem critica, isso eles fazem toda hora. O objetivo é intimidar. A diferença é que quando se faz isso com, sei lá, um professor universitário gaúcho, com um sociólogo do Tocantins, aí tem chances de dar certo. Mas quando se faz isso para atacar alguém que tem dinheiro suficiente no bolso para defender na justiça e público grande o suficiente para responder no mesmo tom, bem, aí o perigo é o tiro sair pela culatra. A justiça já suspendeu a investigação absurda contra Felipe Neto, mas nessa o bolsonarismo encontrou um problema. O termo genocida se popularizou, explodiu nas redes sociais e esse é o nosso assunto de hoje. Aliás, esse é um dos nossos assuntos de hoje. Genocida, porque o outro é impeachment. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu sei que eu não faço isso com muita frequência, mas não custa perguntar de vez em quando. Você conhece o Meio? É gratuito de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. Bolsonaro pode ser legalmente acusado de genocídio? Na verdade, politicamente, isso importa pouco. O que a investigação agora já cancelada do vereador Carlos Bolsonaro conseguiu foi levantar a onda. O resultado concreto é que o Brasil inteiro está pensando se o presidente pode ser considerado genocida ou não. E isso exige reflexão. Exige que cada um que pare para lidar com o adjetivo pense na política do presidente para a pandemia. Gente, isso aqui é um jogo. Um jogo trágico, porque leva em conta vidas humanas que são realmente perdidas. Mas segue sendo um jogo de estratégia. Qual foi a estratégia que Bolsonaro adotou desde o início? Ele entrou em pânico. Ele acreditou que a única forma de se reeleger era entregando uma economia boa com crescimento. Ele jogou errado, tá? Ele não percebeu algo que é meio básico em política. Crises que ameaçam vidas são sempre oportunidades para chefes de Estado se apresentarem bem. Não tem como errar no jogo de percepção defendendo a vida. Ele podia tudo. Podia questionar o teto de gastos, podia dizer que a esquerda estava atrapalhando, mas nas suas limitações pessoais, ele não percebeu um caminho clássico daquelas jogadas quase que de clichê da política. Isso o obrigou a ir num caminho muito mais difícil de emplacar. O caminho da gripezinha, da cloroquina, do desprezo pela vacina. Todos são jeitos de dizer que a pandemia não é grave. Um remédio à toa de farmácia cura, basta dar. Não precisa pagar milhões por vacina para uma multinacional. E o cerco vai se fechando. A pandemia não diminui, ela é implacável. Na verdade, se Bolsonaro tivesse confiado em quem lhe explicava a ciência, compreenderia que quanto mais gente tem a doença no Brasil, maiores as chances de mutações mais contagiosas
ou mesmo mais letais aparecerem aqui. O que leva a maiores chances de a pandemia piorar, não de melhorar. Um presidente não precisa saber disso, não de antemão, mas precisa ter assessores que entendam e lhe expliquem. Aí ele tem de agir. Hoje, essa quinta, 18 de março, Bolsonaro reclamou de que só se fala em lotação de UTIs. Parece que só se morre de Covid, ele diz. Porque devem ter doentes com outros problemas. E é claro que tem, sempre tem. E não haveria nenhuma crise se não fosse o fato de que tem tanta gente com Covid. Já está começando a morrer gente porque não consegue chegar à UTI. Gente na fila. Bolsonaro é genocida? E vem cá, isso importa? Bolsonaro é o responsável direto por um bom pedaço dessas mortes, porque ele atrapalha. Como ele se convenceu de que só a economia o elegeria, precisou atacar os governadores. São eles que querem fechar as lojas, as academias. Aí a máquina bolsonarista das redes precisa ficar distribuindo vídeo de gente sendo detida porque abriu a loja, precisa provocar uma confusão entre liberdade de ir e vir e uma tentativa desesperada de salvar vidas, precisa levantar episódios de suicídio, inventar que a economia parada mata mais do que a pior pandemia em um século. Vale, para compreender como seria a alternativa, visitar o Instagram do presidente americano Joe Biden. Toda semana ele fala com um americano em dificuldades. Semana passada foi com o dono de uma loja de material de construção, de ferramentas, no interior do país. Todo mundo de máscara, Biden ouve num vídeo curto das dificuldades do pequeno empresário com a pandemia, de como que ele agiu, ouviu que tipo de políticas públicas ele precisa para ele, o empresário, se manter de pé. É claro que é propaganda política, mas ao mesmo tempo é também ação política. É mostrar que prevenir o contágio da doença não é incompatível com ajudar comerciantes, que não é preciso escolher entre ter empatia pelas famílias que perdem gente querida e ter empatia por quem está passando com os negócios por dificuldades. Isso não é difícil, gente. Isso não é física nuclear. É jogo político básico, elementar. Então, sim, Jair Bolsonaro é genocida, porque a palavra genocida tem muitos significados diferentes dentro dela. Um deles é uma tipificação penal. Outra é uma manifestação de raiva, de ódio por quem está fazendo tudo errado e porque por conta disso gente demais está morrendo. Bolsonaro é genocida e a maneira como ele atua politicamente é tão desastrada que um gesto de intimidação fez com que o assunto se tornasse o assunto da semana, o debate do momento. Agora, tem um recado aí para os políticos do Centrão. E eles, diferentemente de Jair Bolsonaro, eles estão atentos. O governo Bolsonaro está de pé porque o Centrão deu este poder a Bolsonaro. O Centrão é responsável por este governo. É verdade que o Centrão tentou emplacar uma ministra da Saúde que estava disposta a trabalhar de verdade e isso não deu certo. Só que isso não alivia a barra do Centrão, porque o Centrão segue dando apoio. E é o Centrão que está no comando da Câmara dos Deputados. É o Centrão que tem o poder de abrir um processo de impeachment. A cada dia que isso não é feito, um dia a mais que o Centrão é cúmplice. É ilusão achar que a história será generosa com Bolsonaro, porque não vai ser. Estamos vivendo um daqueles episódios importantes da história em que filhos e netos perguntarão: onde você estava? De que lado você estava? A história vai registrar que algo podia ter sido feito, mas não foi feito. Já passou a hora do impeachment, porque a gente tem um genocida na presidência.